Fala pessoal, estamos aí de volta, Júlio Borba, Vitor Nobre. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante e muito comum na vida das pessoas, né? Que é aquela famosa dor ao dirigir na coluna lombar, entendeu? Então a gente vai dar algumas dicas aqui, explicar um pouco por que isso acontece e aí vai estar eu e o Vitor falando um pouco aqui hoje. Bora lá? Bora. Fala aí. Então, geralmente o que acontece? Essa dor na coluna ao dirigir, ela está muito associada a ficar na posição sentado, né? Então eu manter muito tempo na posição sentado sem meu corpo estar preparado para ficar naquela posição. Então, a primeira coisa é que o corpo é feito para movimentar. Ele não gosta de ficar muito tempo na mesma posição. Mesma posição bonita, mesma posição aqui, ele não quer ficar parado muito tempo. Seja na postura perfeita, né? Bonitinho. Ele vai cansar alguma hora, vai começar a te dar sinais que você tem que movimentar, até mesmo para lubrificar as articulações, para circular. Exatamente. O sangue. Quem nunca teve aquela formigadinha, né, Vitor? De ficar muito tempo sentado, a perna ficar formigando. Já é um sinal que o corpo está precisando de movimento. Exatamente. Então, geralmente, essas dores na coluna ao dirigir, elas estão associadas com essa posição mantida, né? Perfeito. E aí, gera todas essas compressões, gera essas falta de lubrificação na articulação, na falta de irrigação, de circulação sanguínea, e ele está te dando um sinal ali, opa, dá uma mexida aí. Apesar que a gente dirigindo, a gente não fica totalmente parado. Exatamente. Assim como dormindo também, né? O cara que fala que dorme na mesma posição, a gente já até falou sobre isso em outro vídeo. Ele tá ali, pequenos movimentos ali, para não deixar isso acontecer. Ele não vai dormir e acordar na mesma posição. Parado, estático, é impossível. Então, geralmente está associado com isso. E aí, a gente tem que preparar o seu corpo para ele tolerar aquele tempo sentado. Aumentar a capacidade do seu corpo. Aumentar e aquilo ali começar a ficar fichinha. Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu começo a sentir dor na coluna quando eu dirijo 2 horas. Então quer dizer que o seu corpo tá te mostrando que 2 horas é suficiente para ele. Ele aguenta 2 horas. Suporta bem. Então eu tenho que treinar ele para ele aguentar mais. Exatamente. Não adianta 2 horas ele começou a me dar o sinal, beleza, vou dirigir 5. Então ele já te deu o sinal ali e você ainda foi mais, você dobrou a quantidade que ele estava aguentando. E aí vão gerar estresse, vai gerar estresse tecidual. Então, essas dores na coluna ao dirigir são sinais que ele está te mostrando. Opa, talvez você não está preparado para isso ainda. Exatamente. Prepare o seu corpo para isso. Dá uma pausa, para, levanta, toma um café, vai no banheiro. Né? E na maioria principalmente na estrada. Exatamente. Eu às vezes pego uma viagem de 5 horas, né, passear com as crianças e tal, até algum compromisso. Enfim, eu tenho esse desconforto. Né? Quem nunca teve? Sim. Então, justamente vai cair nisso que a gente está falando. É lesão? Nossa, não é lesão, eu não tenho problema na coluna, não tenho uma lesão grave de coluna, será que eu estou sofrendo de coluna? Muitas vezes, sabe como que a gente trata isso? Estabilizando, fortalecendo, aumentando a capacidade, treinando para essa situação. Agora, eu comecei a trabalhar, agora eu trabalho 8 horas dirigindo, acontece vendedor, né, Vitor? A gente pega muito caso assim. E é isso, a gente aumenta a capacidade dessa pessoa para ela suportar mais tempo nessa posição. E existem algumas técnicas também que a gente pede para a pessoa fazer pequenos movimentos, né? Sim. Às vezes um movimento às vezes adaptação com rolinho. Um rolinho também. Depois a gente pode colocar, você coloca na imagem, né? A gente coloca aí. Uma blusa enrolada, uma toalha enrolada. E aí você coloca ela aqui para manter a curva da lordose ali, fisiológica, para diminuir essa sobrecarga dessa posição mantida. Tira o rolinho de vez em quando, fica mais relaxado. Então existem alguns meios, né, Vitor, que a gente recomenda para essa pessoa que está reclamando dessa dor ao dirigir, para criar algumas adaptações, alguns pequenos movimentos. Só para tirar a sobrecarga. Só para tirar aquele estresse mantido ali por muito tempo. Aí você vai lá e lubrifica, aumenta a circulação, e não quer dizer a coluna que é lesão, fica feliz e não é lesão. Enrola uma toalha e coloca aqui na lombar. Ó. Ai, que alívio. Façam para vocês verem. Eu fiz essa viagem, eu usei, né, o rolo, que eu tenho um rolo, mas você pode usar uma toalha enrolada, até uma blusa. Eu tirei uma blusa uma vez, coloquei aqui, a dor sumiu. Sumiu na hora. Por quê? É uma dor mecânica de momento. Não significa que você tem uma lesão. Eu não viajo 5 horas todo dia de carro. Então foi aquele dia que eu viajei, Vitor. Agora, eu viajo 100 km muitas vezes. Sim. Né? Aí isso é muito grave. Aí eu não sinto dor. Seu corpo está acostumado com isso. Criou o quê? Adaptação. Exatamente. A capacidade do meu corpo, ela suporta 1 hora dirigindo tranquilamente. Agora, 5 horas ele já começou a falar, pera aí, você não está acostumado a fazer isso não.
Se você for fazer isso mais vezes, às vezes é um alerta, né, Vitor? Treine mais seu corpo para essa posição. Isso. E dê essas pausas, dê essas adaptações, né? Faça leves movimentos. Pare daqui a 2 horas, que é o que seu corpo aguenta, e dá uma esticada, Só vai no pra banheiro, levantar, né? toma uma água, né? Mude de posição. Mude de posição. Agora tem no relógio agora, né? Levante. Isso. O nosso corpo tem isso naturalmente. Tem muito tempo que você está sentado, levante o corpo. Hora de levantar o meu, é verdade. Nosso corpo já faz isso naturalmente. Então Isso aí. nada mais é do que esse alerta. E aí, se o seu celular, se o seu relógio não tem, você tem um celular, põe para despertar. Tá dirigindo, deu 2 horas, opa, vou dar uma estacionada, dar uma alongada, né, Vitor? Dar uma pequena movimentada. Não existe movimento perfeito, existe não fazer o movimento, Ficar parado. Ficar parado. Então dá aquela movimentada que você gosta, uma espreguiçada, né, Vitor? Pôr a mão no pé, vou lá dar uma alongada, beleza, já é o suficiente. Exatamente. E também tem outras adaptações que você pode ficar atento, né? Que às vezes o banco está muito longe. Isso. Você tá existe a ergonomia, né? O banco está muito longe. O braço está muito esticado. Vai gerar o encosto está muito para trás. Exatamente. Ou para frente. Então você tem que ficar atento às adaptações, né? Às vezes pode aparecer essas dores ao dirigir, ao mudar de carro. Ô Vitor, até você falou, eu lembrei de uma situação, se não for atrapalhar seu raciocínio, é o seguinte. Eu já recebi aqui no consultório, assim como você deve ter recebido, e é bom lembrar disso, dores no trapézio dirigindo. Isso é muito interessante. E essa dica do volante, da ergonomia, cai direitinho. Às vezes só chegar o encosto para frente já resolve. Exatamente. E tem uma dica também que eu quero dar, que eu uso muito. Aí eu estou nessa distância, então estou vendo que eu estou com o braço assim, eu regulo para que eu fique com menos tensão nessa região e começo a fazer esse movimento aqui. Para quê? Para relaxar essa musculatura que está há muito tempo aqui, vai cansando. Então o que? Eu levanto um pouco o peito e deixo a coluna um pouco mais reta aqui e faço 10 movimentos pequenos aqui, para lubrificar e mudar daquela posição e dar um sinal, estou entendendo que você está cansado. E é impressionante, Vitor, testem isso. A hora que você está dirigindo ali e eu faço isso, a dor desaparece. Impressionante. Porque é só uma sobrecarga, não é lesão. Exatamente, você diminuiu a sobrecarga fazendo isso. Posição de alívio, posição de conforto. Pronto, passou a sobrecarga. Voltou, continuou? Faz de novo. Não, e uma coisa que eu acho legal também é que a gente esquece que o encosto de cabeça... É para isso. É para encosto. Ninguém usa. Geralmente então, a gente dirige assim, ó. E tô para te falar que eu também, todo mundo. Vou assumir. E nesse momento eu uso encosto. Eu encosto no encosto exatamente e faço isso. O encosto de cabeça é para ser utilizado. E faço isso. Então tá aí uma boa forma de você usar o encosto de cabeça do seu carro. Tá? Para fazer esse conforto aqui. E dirigir muito assim também é ruim, porque você vai acabar tendo que para manter o braço nessa posição, você vai ativar esse complexo do ombro aqui, e o trapézio está incluído. Então dá essas dores, essas tensões, fica duro, né, Vitor? E pode levar a um desconforto momentâneo. Tem lesão? Não tem lesão. É só um sinal de alerta. E aí você tem que olhar como é que está a sua capacidade. E aí tem várias alternativas que a gente já deu aqui para você tirar esse sinal de alerta momentâneo e gerar alívio. Né? Claro. E aí esse ajuste de banco é muito importante, tanto do encosto quanto da frente ali, né? E aí geralmente está associado também, mudei de carro. Mudou a altura do banco, mudou tudo. A formato do banco. Mudei de profissão, igual você falou. O cara nunca dirigiu, começou a dirigir 8 horas todo dia, 5 vezes na semana. Ou o cara trabalhava sentado, começou a trabalhar em pé o dia inteiro. Então, e o contrário também. Exatamente. Então essas mudanças bruscas que seu corpo que não estava deu tempo de acostumado, adaptar, exatamente, vão gerar sobrecargas. E essas sobrecargas muitas vezes são naturais, você só tem que estar atento a elas. E ter calma e criar essas adaptações, fazer um preparo devido para isso. Exatamente. Então, saber que esse primeiro momento vai dar esse desconforto, mas com o tempo vai passar pela adaptação tecidual. Exatamente. E aumentando automaticamente a sua capacidade. Isso aí. E aí é lógico que é o que a gente sempre fala, né? Se persistir, fez essas mudanças, não surtiu efeito. Isso é muito importante. Aí você tem que procurar uma ajuda. O sistema de alerta está lá ainda. Então você tem que procurar o que está acontecendo. Fez tudo isso, não está parando, né? Então você tem que procurar um especialista, procurar uma ajuda especializada. Procura ajuda. Seja, o ideal é um profissional de qualidade que vai conseguir te explicar muito bem. Alguém te passou alguma referência dele, teve sucesso com o tratamento. Porque aí você vai alcançar o que você está buscando ali, que é a solução do seu problema. E uma boa dica que a gente dá, né, Vitor? E simples, é essa. Fez as estratégias que você ouviu. A gente está falando isso tudo baseado na literatura científica. Então já foi comprovado que é assim que funciona e tudo bem, pode fazer e testar. Testou,
Pô, continuo sentindo dor. É simples assim. Testou, parou, beleza. Não, dor, tá doendo demais, não tá melhorando, fiz isso. Procura ajuda. Não deixe esse sinal silenciado. Exatamente, porque o corpo ele tem esse alerta, que a gente fala sempre nos vídeos, né, Vitor? A dor é boa nesse caso, tá te avisando, ou que você está despreparado para aquela função, ou que tem algo errado. Então, se você com um simples movimento, a dor alivia, opa, peraí. Então é simples. Simples. Não mudou com a dor. Tá doendo em repouso. Pô, processo inflamatório. Cabe uma pesquisa mais aprofundada. Isso. Ok? Não deixe de investigar. Isso aí. Então, forte abraço a todos aí. Muito obrigado. Deixe seu like. Qualquer comentário pode deixar aqui embaixo também. Isso aí. Valeu, galera. Forte abraço.